meio da prisão, no meio do caos, José consegue reinar, né? Que maravilha! O resiliente é o único que reina no meio do caos. Ele passa pelo caos, organizando todas as coisas. E José, na prisão, ele coloca tudo no lugar. E ele sai da prisão para conquistar o fruto da resiliência. Porque eu acredito que na prisão ele ressignificou a dor dele. Na prisão ele pôde perdoar, na prisão ele pôde nomear, na prisão ele pôde entender o processo para um dia chegar para os irmãos dele ainda em lágrima e dizer, foi para esse fim, não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi o Senhor dos Exércitos, para que hoje nem vocês, nem a casa de meu pai perecesse diante da fome. Então, talvez hoje, né, a dor que eu e você estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos vivenciando, faça parte de um processo onde Deus está nos treinando para governo. Ah, Rose, mas dizer que as minhas perdas, né, a saudade que eu sinto, a falta, o buraco, o vazio que eu estou vivendo, tudo isso faz parte do treinamento? Sim. Porque Deus não desperdiça a lágrima. O nosso cérebro, ele é altamente econômico. Ele tem um modo de trabalho muito econômico. Ele não desperdiça energia. Por isso ele vai pelos caminhos mais fáceis. E por isso a gente resiste às coisas, né, quando elas são trabalhosas. E quando eu estou diante de um fato muito trabalhoso, eu me pergunto, o que será que vem de bom por aí? E eu olho para mim de vez em quando e eu digo, eita menina, como você é forte, viu? Como você é forte. Eu olho para minha criança, eu olho para minha menina lá da adolescência e eu agradeço a Deus por ela, porque foi lá atrás que Deus forjou a mulher que eu sou hoje, né? Que mesmo desejosa de ter a casa cheia, os netos ao redor da mesa, não posso tê-los. Mas ainda assim eu louvo ao Senhor por todos eles que estão vivendo a história deles. Muitas vezes sonhamos, né, viver em kibbutz. O que é o kibbutz? Kibbutz é a família judaica que vivia todo mundo perto um do outro. Além de não termos essa cultura, muitas vezes não vamos vivenciar isso. Os filhos vão fazer o caminho deles, vão vivenciar as histórias deles. E nós precisamos ter essa força, essa maturidade para entender isso. Que eles sairão, sim, debaixo da nossa saia. E eles vão precisar seguir o caminho deles. Não só filhos, mas às vezes alguns amigos, algumas sociedades, alguns negócios precisam ser deixados, né? E entender que aquilo que nós sofremos dentro da nossa casa faz parte do processo, né? Faz parte do processo. É fácil? Não é. Não é fácil. Jesus disse que não seria fácil. Jesus, o tempo todo, ele nos ensinou, ele nos alertou de que no mundo teríamos aflições. Ele não falou que o mundo estaria isento de aflição, né? Ele disse que tende bom ânimo, seja forte, fique firme. Eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo. Eu vi uma pergunta aqui, como lidar com humilhações do próprio pai? Ser resiliente com tanta opressão da parte dele. Depende, né?
Você é humilhado porque tem que viver junto, dentro da mesma casa? Você depende financeiramente desse pai? Você está debaixo do mesmo teto? Se tiver, se sujeite às regras. Né? Porque a Bíblia não manda você honrar pai e mãe só quando eles são bons e corretos. Agora, honrar não significa estar debaixo do próprio teto, sofrendo opressão. Né? A opressão ela é injusta, vá para algum lugar e repreenda isso. Agora, não podemos repreender, né, a opressão de uma figura de autoridade nos rebelando. É a submissão. O texto é bem claro. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele foge. Na infância, com o pai alcoólatra, muitas foram as vezes que eu falei ao demônio nele. Que eu olhava para o meu pai alcoolizado, dizendo barbáries, e eu ia para um cantinho, muitas vezes era o banheiro com a porta fechada, mas eu, investida de autoridade, eu abria a boca e dizia ao demônio nele, eu te repreendo, sai da mente, não use a boca dele, espíritos de violência, eu te resisto. Imediatamente, o meu pai se tornava dócil, ia dormir. Então, muitas vezes, nós precisamos entender essa relação também, né? Que, estando debaixo do mesmo teto, depender financeiramente, faz com que a sujeição fique muito difícil, com que suportar a opressão. Mas precisamos lidar primeiro com as questões espirituais e depois buscar ajuda para tratar das questões emocionais. Se não dá para ser submissa aos pais, debaixo do mesmo teto, é necessário que haja uma separação, uma ruptura, para que princípios não sejam quebrados, porque se quebrar princípio de honra, não tem como lidar com a opressão. Não tem. Porque a Bíblia só diz isso. Honre pai e mãe. Só honre. Se é para honrar, tem que honrar, independente se ele é bom ou mal. Se ele nos reconhece, se ele nos dá colo, carinho ou não. Se ele é um abusador. E se for abusador, tem que sair de perto. Né? Até mesmo quando os abusos são emocionais. Por isso eu perguntei sobre a questão financeira, que é uma das questões que muitas vezes faz com que a gente fique ali no círculo do adoecimento, né? Busque ajuda, chame, né, pessoas, Giovana, para ligar com você na terra, a quebra dessa situação, para entender o processo. Kátia colocou lá em cima, entender o processo da resiliência é muito importante, sim. Quanto mais rápido eu entendo o processo, né, mais rápido, mais forte eu me torno, mais firme eu fico, né, e mais resiliente. Então, que Deus possa nos ajudar, né? Eu nem terminei, mas talvez seja isso que Deus queira. Ou a gente continua na próxima semana, ou a gente retoma em outro momento. Que Deus nos abençoe e nos faça mais resilientes no dia de hoje. Amém. Obrigada, minha pastora. Com certeza vamos continuar semana que vem, se assim o Senhor permitir, né? O resiliente é o único que reina no meio do deserto, no meio do caos. Obrigada. Só dar um recado aqui, continua as perguntas lá no grupo, a Lila vai anotando e semana que vem a gente cai para dentro. Hoje não temos, excepcionalmente hoje, quarta-feira, não vamos ter a viagem eletrizante com a Cíntia Tanuri, que está cuidando da vozinha dela.
orem pela vida dela. E pastora, ora no grupo, beijo no coração de vocês, anotei muita coisa, peguei de bacia hoje, hein? Gratidão, minha pastora, pela sua vida, viu? Amanhã estaremos juntos em quinta de oração. Beijo no coração de vocês, hein?